Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. No vídeo de hoje, o canal traz os nomes de algumas promessas recentes da seleção brasileira sub-20 que atualmente estão tocando suas carreiras em ligas menos badaladas, também conhecidas como ligas alternativas. Confere só! Vamos começar na segunda divisão do campeonato japonês, competição que, na atual edição, é a casa de dois jogadores com passagens até expressivas pela seleção brasileira sub-20. No elenco do Machida Zhelvia, temos o atacante Vinícius Araújo. Revelado profissionalmente pelo Cruzeiro, esse jogador, durante a temporada de 2013, chegou a ser apontado como um dos grandes nomes da nossa seleção sub-20. Não só pela qualidade com a bola nos pés, mas principalmente pelo talento em fazer gols. Ao todo, em 10 jogos com a camisa do Brasil em 2013, Vinícius balançou as redes 7 vezes. Infelizmente, devido a uma série de lesões, a sequência de carreira da ex-promessa do Cruzeiro não decolou como muitos esperavam. Ele até chegou a ser convocado algumas vezes para a seleção brasileira sub-23 e, por clubes, teve a oportunidade de vestir grandes camisas aqui no Brasil e na Europa. Mas no final das contas, nunca conseguiu repetir o sucesso lá de 2013. Por isso, buscando uma nova chance para mostrar um bom futebol, em 2020, Vinícius Araújo resolveu se estabelecer no futebol japonês. Depois de 2 boas temporadas no Montedio Yamagata, outro clube da segunda divisão japonesa, o atacante brasileiro se transferiu agora em 2022 para o Machida Zhelvia e até agora soma 2 jogos e nenhum gol. Ele está com 29 anos. O outro ex-jogador da seleção brasileira sub-20, que está na segunda divisão do Japão, é Felipe Viseu. Com passagem pelas categorias de base do América Mineiro, esse atacante apareceu de vez no cenário do futebol brasileiro em 2016, quando ajudou o Flamengo na conquista da Copa São Paulo de Futebol Júnior daquele ano. Naquela competição, ele terminou como vice-artilheiro com 7 gols. Tamanha vitrine rendeu a Viseu, que na época estava prestes a completar 19 anos, sua subida para o time principal do Flamengo e, claro, também um espaço na equipe sub-20 do Brasil. No geral, a promessa flamenguista participou de 3 amistosos e marcou 2 gols em 2016. Ficou na lista de suplentes da seleção sub-23 que disputou as Olimpíadas do Rio de Janeiro e já em 2017 entrou em campo 8 vezes e marcou 4 gols no Campeonato Sul-Americano sub-20. Entretanto, de 2018 para cá, logo depois de ter trocado o Flamengo pela Udinese da Itália, a carreira de Felipe Viseu pegou um outro rumo. Longe de apresentar um bom futebol, ele passou a transitar por alguns clubes do Brasil e da Europa, até que em 2021 aceitou uma proposta para jogar no Yokohama, que na época lutava contra o rebaixamento na elite japonesa, algo que acabou concretizado no final da temporada. Ainda ligado à Udinese, Viseu, que atualmente tem 25 anos, preferiu permanecer no clube japonês para a disputa da segunda divisão e até agora, em 5 jogos disputados, marcou um gol. Partimos agora para a primeira divisão de Gozo, uma pequena ilha que pertence à República de Malta, mas que tem autonomia para realizar suas próprias competições de futebol. Por lá, o atacante Judivan, que já foi apontado um dia como uma das grandes promessas do Cruzeiro, está tentando a sorte com a camisa do Nadur. Quando subiu para o elenco profissional do clube mineiro na reta final do Brasileirão de 2014, Judivan impressionou a todos pelas arrancadas e dribles. Apesar de ter apenas 19 anos na época, já parecia ser um atleta pronto. Por conta desse sucesso meteórico, já no início de 2015, Judivan passou a ser chamado para alguns amistosos da seleção brasileira sub-20 e pouco tempo depois já era o nosso camisa 9 no Mundial da categoria. Na competição internacional, o atacante do Cruzeiro rapidamente chamou a atenção de clubes europeus, entre eles o Chelsea, que estava disposto a pagar na época cerca de 15 milhões de euros pela negociação. Mas, ainda naquele Mundial, em um jogo contra o Uruguai, a carreira de Judivan mudou para sempre. Após uma entrada do zagueiro uruguaio Maurício Lemos, a então promessa brasileira sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo e nunca mais conseguiu recuperar o seu bom futebol. Ao todo, entre idas e vindas, o atacante já passou por 6 cirurgias.
Além do Cruzeiro, o Judivan também tentou a sorte em outros clubes do Brasil, até que na metade do ano passado se mudou para Malta. Ele hoje tem 26 anos e segue no Nadur, emprestado pelo Gizira United, equipe que disputa a primeira divisão de Malta. Saímos da primeira divisão de Gozo e vamos direto para a segunda divisão da Albânia, para falar sobre um ex-lateral do Vasco que já teve sua passagem pela seleção brasileira sub-20. Revelado pelas categorias de base do clube carioca, Lohan apareceu para o futebol brasileiro em 2014, quando, aos 18 anos, passou a receber chances no time principal do próprio Vasco. Já na seleção sub-20, após boas aparições na equipe sub-17 do Brasil, ele passou a ser chamado para alguns amistosos também em 2014. E no ano seguinte, foi outro que fez parte do elenco que disputou o Campeonato Sul-Americano sub-20. Depois dessas aparições com a amarelinha, a carreira de Lohan no futebol profissional passou por muitas oscilações, principalmente após sofrer uma grave lesão no ligamento do joelho esquerdo em 2015. Ele deixou o Vasco, transitou por clubes menores do Brasil e passou rapidamente pelo futebol do Chipre, até que ano passado chegou ao Bilis Bausch, da segunda divisão da Albânia. Aos 26 anos, a ex-promessa do Vasco tem 23 jogos pelo novo clube. E eu vou finalizar com o caso do meio-campista Jajá, um ex-jogador da seleção brasileira sub-20, que hoje tenta a sorte lá na Indonésia. Revelado profissionalmente pelo Flamengo, Jajá foi por muito tempo tratado como uma joia do futebol brasileiro. Até por isso, no início de 2015, no alto dos seus 19 anos, ele foi promovido ao time principal do rubro-negro. Foi também durante esse período que Jajá passou a receber suas primeiras chances na seleção brasileira sub-20 e, por conta de sua regularidade, acabou sendo chamado para jogar a Copa do Mundo da categoria naquele ano, onde foi peça fundamental no vice-campeonato, jogando 6 dos 7 jogos. Apesar da ascensão, o meio-campista acabou não recebendo muitas chances de jogar no time principal do Flamengo, e isso lhe rendeu alguns empréstimos para clubes do Brasil e do exterior. Depois, ao não renovar o seu contrato com o rubro-negro, Jajá ficou quase 1 ano e meio sem atuar profissionalmente, até acertar com o futebol sueco em 2020. Já em março de 2021, ele aceitou uma proposta para jogar no Madura United, equipe da primeira divisão da Indonésia, e por lá segue até hoje. O meio-campista está com 27 anos e na atual temporada tem até números aceitáveis, somando 9 gols e 4 assistências em 28 jogos. Pessoal, a ideia é fazer uma segunda parte na semana que vem, mas eu só vou fazer se esse vídeo aqui alcançar bons números, beleza? E não se esqueça, se ainda não é inscrito, por favor se inscreva no Gol de Canela. Até mais!